Fala, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Torcedor tricolor, mais uma novela se desenha nos bastidores do Morumbi. E como toda boa novela são paulina, tem drama, atraso, nervosismo e aquele medo no fundo do peito de perder um jogador que, olha, vinha dando conta do recado. Estamos falando de Juan, o zagueiro que caiu como uma luva na nossa defesa e agora tá com um futuro mais enrolado que a tabela do Brasileirão. Desde que chegou, Juan mostrou que não estava aqui para brincar. Seguro, firme, técnico. Fez dupla com Arboleda, encaixou direitinho no sistema de Zubeldia e não demorou para cair nas graças da torcida. Aquele tipo de jogador que a gente olha e diz, é esse pô, esse tem que ficar, só que como tudo no São Paulo ultimamente, a permanência dele virou dor de cabeça. O São Paulo tinha um acordo com o Sassuolo da Itália para contar com o Juan por empréstimo. Era para pagar em 2 parcelas. E adivinha? A primeira, no valor de 200 mil euros, cerca de 1,2 milhão venceu em março, só que o clube não pagou. Sim, gente, mais um calote que complica a situação com os gringos. O atraso esfriou a relação com o Sassuolo, que já não estava muito aberto à ideia de manter o zagueiro por mais tempo. Os italianos ficaram com razão irritados. E agora? O São Paulo está correndo atrás para ver se consegue, na base da conversa e do pagamento atrasado, renovar o empréstimo até o fim de 2025. A situação do contrato é delicada. Juan só tem vínculo com o tricolor até o dia 30 de junho, ou seja, pouco mais de um mês. Se nada for resolvido até lá, o defensor vai embora. Simples assim. A gente perde um titular, um dos poucos que está jogando bem com regularidade. Dá para aceitar isso? Não dá, né? Zubeldia sabe da importância do zagueiro. Tanto que colocou ele como peça-chave no esquema. E não é exagero dizer que a defesa com Juan tem outro comportamento. A saída de bola melhora, a cobertura funciona e o time tem mais segurança. Sem ele, quem assume? Alan Franco, Diego Costa? É complicado. A diretoria diz que tá se mexendo, que vai pagar, que vai tentar segurar o jogador. Mas, sinceramente, depois de tantos tropeços administrativos, a gente só acredita vendo. Já vimos esse filme antes. Começa com otimismo, passa pelo drama e termina com um post de despedida nas redes sociais. Enquanto isso, o torcedor sofre, porque é mais do que um zagueiro. É mais uma peça que deu certo e pode ir embora por causa de má gestão. E o pior, pode sair de graça, por pura falta de planejamento. Dá pra entender? E olha que não é só o Juan. Marcos Antônio tá na mesma situação. Também emprestado da Itália, da Lazio e também com conversas para estender o contrato. Só que nesse caso a Lazio tá mais tranquila, as negociações andam melhor. Por que será, né? É triste ver o São Paulo nessa sinuca de bico. Quer montar um elenco competitivo, mas esbarra na própria bagunça financeira. Todo ano, a mesma coisa. Atraso aqui, parcelamento ali, jogador indo embora sem a gente nem entender direito o que aconteceu. No caso do Juan, não dá pra dizer que o clube foi pego de surpresa. O prazo tava lá. O valor não é nenhum absurdo e mesmo assim deixaram passar. Agora estão tendo que correr atrás do prejuízo e correr contra o tempo, o que é ainda pior. Enquanto isso, o Sassuolo espera o dinheiro e uma posição firme do São Paulo. Quer saber se o clube tem condição de cumprir o que promete. Porque, convenhamos, para quem tá de fora, a imagem que fica é de um clube que não honra compromisso. Mas se tem uma coisa que o torcedor sabe, é que Juan merece ficar. Pelo que joga, pelo que entrega em campo, pelo que representa nesse momento de reconstrução, não é hora de perder jogador assim. É hora de manter, de consolidar, de construir uma base sólida. Só que para isso, precisa ter responsabilidade. Precisa ter planejamento. Não dá para depender sempre do improviso, do último minuto, do vamos ver. Futebol profissional não sobrevive disso. A situação ficou mais difícil, mas não é irreversível. O São Paulo ainda pode pagar o que deve e convencer o Sassuolo a esticar o empréstimo. É correr, é negociar, é mostrar boa fé. Porque se não mostrar, o clube italiano vai simplesmente dizer obrigado e até nunca mais. E aí, meu amigo? Volta tudo à estaca zero. Vai ter que ir ao mercado buscar outro zagueiro? Com grana
Com que dinheiro? Com que tempo para entrosar? É mais um problema numa temporada que já começou cheia deles. Ficar sem Juan agora é uma perda absurda. E o torcedor sabe disso. O estádio sente. O time sente. Não tem como repor com a mesma qualidade do dia para noite. E o Zubeldia, que mal chegou, já teria que reinventar a defesa. De novo, tem jogador que vale o esforço, que vale a mobilização. E Juan é um desses? Não pode ser tratado como qualquer um, porque ele não é qualquer um, é peça-chave. E pior, é uma peça-chave que está prestes a sair pela porta dos fundos. Tudo porque a diretoria não pagou 200 mil euros? Gente, vamos combinar? Em um clube do tamanho do São Paulo, isso não pode acontecer. É um valor pequeno, considerando o que se gasta com outras coisas. É falta de prioridade, pura e simples. E aí a gente escuta que o clube quer comprar jogador, trazer reforço, fazer time competitivo. Mas como, se nem o básico consegue cumprir? Que moral tem para negociar com outros clubes se não paga nem o que já combinou? A torcida tá cansada, tá vendo tudo isso e se perguntando: até quando? Até quando vamos perder jogador por erro interno? Até quando vamos torcer e ao mesmo tempo temer os bastidores? Enquanto o São Paulo não resolver essas pendências, vai continuar andando em círculos. Promete, não cumpre. Planeja, não executa. Monta, desmonta. E o time em campo sofre as consequências. O caso Juan precisa ser um divisor de águas. Um alerta. Um chega. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. A diretoria tem que agir com responsabilidade, com rapidez, com transparência. E se quer manter o jogador, que pague, que mostre respeito ao contrato, que trate com seriedade. Porque só assim o São Paulo vai voltar a ser grande de verdade, dentro e fora de campo. Torcedor quer título, sim, quer taça, mas também quer dignidade. Quer ver o clube sendo respeitado, quer ver jogador bom ficando, não saindo pelos fundos por causa de 200 mil euros, que esse caso seja resolvido logo. Porque a paciência tá acabando. E a torcida merece muito mais do que isso. Juan tem que ficar. E o São Paulo tem que fazer por onde? Porque jogador como ele não se acha em qualquer esquina. E se perder agora, vai ser mais um erro pra conta de quem já tá devendo demais. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você consegue imaginar Jorge Jesus no comando do São Paulo? Pois é. Torcedor tricolor, esse cenário que parecia distante ganhou contornos reais nesta segunda-feira com uma bomba que sacudiu o noticiário esportivo e incendiou as redes sociais. Segundo informações confirmadas pelo GE, o São Paulo FC está, sim, em negociações com o renomado treinador português. O clube do Morumbi estaria disposto a fazer um esforço financeiro considerável para contar com o Mister no comando técnico, o que despertou euforia, expectativa e, claro, muitas especulações entre os torcedores e analistas do futebol brasileiro. A notícia caiu como um raio no coração da torcida são paulina, que há anos espera por um projeto ousado, competitivo e à altura da grandeza do clube. Desde os tempos áureos de Tele Santana, o tricolor não vê um nome de tamanho peso internacional assumir o cargo de treinador. E a possibilidade de contar com Jorge Jesus, campeão de praticamente tudo no Flamengo em 2019, acendeu uma chama de esperança até mesmo nos mais céticos torcedores. Afinal, o Mister não é apenas um técnico vitorioso, ele representa uma filosofia de futebol dominante, intensa e envolvente. De acordo com a apuração do GE, membros da diretoria do São Paulo já entraram em contato com o staff de Jorge Jesus nos últimos dias. A proposta estaria sendo estruturada para garantir um projeto de longo prazo, com autonomia ao treinador e liberdade para reestruturar o elenco como desejar. Os detalhes ainda estão sendo mantidos em sigilo, mas fontes internas garantem que o clima entre as partes é positivo e que as conversas evoluíram nas últimas 48 horas. Jorge Jesus, atualmente sem clube, após deixar o Al Hilal, da Arábia Saudita, vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Em entrevistas anteriores, o técnico deixou claro que sentiu-se acolhido no país e que gostaria de repetir a experiência em um clube que lhe oferecesse liberdade e ambição esportiva. O São Paulo parece ter se encaixado nesse perfil, especialmente
por estar vivendo um momento de reorganização e ousadia nos bastidores. A diretoria são paulina, liderada por Júlio Casares, entende que Jorge Jesus seria uma espécie de divisor de águas no planejamento do clube para 2025. Depois de conquistar a Copa do Brasil e ter uma campanha digna em torneios internacionais, o tricolor busca dar o próximo passo, se tornar protagonista absoluto no futebol brasileiro novamente. E para isso, um nome de peso no comando técnico se faz essencial, alguém com bagagem, liderança e uma mentalidade vencedora. A possível chegada de Jorge Jesus também reacende memórias recentes de um Flamengo que encantou o país e dominou o continente. A forma como o time carioca jogava sob o comando do Mister virou referência de futebol ofensivo e moderno. Agora, imagina só um São Paulo intenso, pressionando alto, dominando os adversários no Morumbi lotado e dando espetáculo em campo? O sonho parece cada vez mais palpável. Internamente, os dirigentes do São Paulo estão otimistas. O departamento financeiro do clube trabalha com um planejamento que prevê aumento de receitas para a próxima temporada, seja com bilheteria, sócio-torcedor, novos patrocinadores ou premiações. O nome de Jorge Jesus atrai mídia, engajamento e pode abrir portas para parcerias comerciais nacionais e internacionais. Em outras palavras, investir no Mister pode gerar retorno muito além das 4 linhas. Nos bastidores do clube, a movimentação é intensa. O atual técnico Zubeldia está ciente do interesse da diretoria e, segundo fontes próximas, não recebeu garantias de permanência. Embora o trabalho do treinador argentino tenha pontos positivos, a diretoria acredita que Jorge Jesus representa uma oportunidade rara, daquelas que não se pode deixar passar. O próprio Zubeldia teria entendido o cenário e, como profissional experiente, aceitaria um possível desligamento em nome de um projeto maior. A torcida, como era de se esperar, já começou a se mobilizar nas redes sociais. A hashtag é MrNoTricolor. Rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, com milhares de mensagens pedindo a chegada do português. Vídeos, memes e comparações com a era Tele tomaram conta da internet, mostrando que a esperança voltou a tomar conta do coração são paulino. Jogadores do atual elenco também se mostraram animados com a possibilidade. Alguns atletas mais jovens veem em Jorge Jesus uma oportunidade de crescimento técnico e tático, enquanto os mais experientes valorizam a chance de trabalhar com um treinador que conquistou respeito no cenário internacional. Há um sentimento coletivo de que algo grande pode estar por vir. Fontes ligadas ao empresário de Jorge Jesus confirmaram o contato do São Paulo e afirmaram que o treinador ficou impressionado com a proposta apresentada. Um dos pontos que mais agradou ao português foi a promessa de autonomia para implementar sua filosofia e de contar com reforços pontuais de peso, algo que ele considera fundamental para atingir alto rendimento. Inclusive, nomes de possíveis reforços já começaram a surgir nos corredores do Morumbi. A ideia da diretoria é trazer peças que Jorge Jesus conhece e confia, como jogadores com passagens pelo futebol europeu e que possam se adaptar rapidamente ao estilo exigente do Mister. A possibilidade de repatriar atletas e buscar contratações impactantes já está sendo debatida. O calendário da temporada 2025 também é visto como propício para essa virada. O São Paulo disputará novamente a Copa Libertadores e ter Jorge Jesus à frente do projeto internacional é visto como um trunfo. O treinador, que já venceu o torneio com o Flamengo, conhece bem os caminhos da competição e sabe exatamente como preparar um elenco para ser campeão do continente. A imprensa portuguesa também repercutiu o interesse do São Paulo em Jorge Jesus. Jornais como a Bola e Record destacaram o avanço das negociações e o possível retorno do treinador ao Brasil. Em Lisboa, a notícia gerou surpresa, mas também admiração, já que o Mister ainda é muito respeitado por sua ousadia e legado. Enquanto isso, torcedores organizam até caravanas simbólicas com vídeos e faixas pedindo a chegada do treinador ao Brasil.
A movimentação popular é tamanha que já tem gente indo ao CT da Barra Funda com camisas do Flamengo, pedindo a fórmula mágica do Mister no tricolor. Um misto de empolgação e ansiedade toma conta do ambiente. Do lado da diretoria, há a consciência de que a negociação exige paciência e estratégia. Jorge Jesus não costuma aceitar qualquer projeto e quer garantias claras de planejamento, reforços e estabilidade. Por isso, Casares e sua equipe estão elaborando um pacote completo, com metas bem definidas e um plano de carreira atrativo. Ainda segundo a apuração do GE, o contrato oferecido ao português prevê um vínculo de 2 anos, com possibilidade de renovação por mais um. O salário estaria dentro de um teto viável ao São Paulo, mas incluiria bônus por desempenho, títulos e metas atingidas como avanço em fases da Libertadores e conquistas nacionais. Nos grupos de WhatsApp dos torcedores, o clima é de festa antecipada. Cada detalhe revelado sobre as conversas com Jorge Jesus é compartilhado como se fosse um gol em final de campeonato. A expectativa é enorme e a confiança está no ar. O São Paulo parece pronto para apostar alto. E a torcida está disposta a sonhar junto. Essa possível contratação também muda o patamar do São Paulo diante dos seus rivais. Trazer Jorge Jesus seria um sinal claro de que o tricolor está disposto a brigar com Palmeiras, Flamengo e Atlético MG em igualdade de condições. Seria a resposta definitiva de que o São Paulo não quer mais ser apenas coadjuvante. Quer ser protagonista. Até mesmo ex-jogadores do clube se manifestaram. Ídolos do passado, como Lugano e Kaká, comentaram a notícia com entusiasmo. Em programas esportivos, analistas avaliam que a chegada de Jorge Jesus pode mudar o eixo do futebol brasileiro em 2025, colocando o São Paulo novamente na vitrine principal do cenário esportivo nacional e continental. É claro que, como toda negociação, essa também envolve riscos. A adaptação, a pressão e os desafios do calendário brasileiro são conhecidos por qualquer treinador estrangeiro, mas se há alguém que já mostrou saber como encarar tudo isso com maestria, esse alguém é Jorge Jesus e, por isso, o tricolor acredita que essa é a aposta certa. A movimentação no Morumbi também é intensa. Dirigentes, conselheiros e patrocinadores estão envolvidos na negociação, pois sabem do impacto que o Mister pode causar. Há inclusive rumores de que algumas marcas já demonstraram interesse em patrocinar o clube caso a contratação se concretize. Enquanto o anúncio oficial não chega, o torcedor são paulino faz o que sabe melhor, sonha. E dessa vez, não é um sonho qualquer. É o sonho de voltar a ver o Morumbi pulsando, de levantar taças, de jogar bonito. É o sonho de ver Jorge Jesus apontando o dedo para o céu, comemorando vitórias com a camisa tricolor no peito. Se concretizar, essa contratação poderá ser o início de uma nova era no São Paulo. Uma era de protagonismo, ousadia e futebol de altíssimo nível. A diretoria já deu o primeiro passo. Agora, a nação tricolor aguarda ansiosamente pelo sim do Mister. E quem sabe, muito em breve, o grito que ecoará pelo Morumbi será um só. Mister, seja bem-vindo ao São Paulo Futebol Clube! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar. Recebendo informações exclusivas, não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!